Boa noite, pessoal. Sou a professora Tatiana e estou aqui para mais um PharmaCast com os meus acadêmicos do terceiro período do curso de farmácia. E hoje o assunto é peeling de fenol, o que está tanto em alta, está tanto na mídia, devido aos últimos acontecimentos, e eu acho que é de extrema importância que a gente traga o máximo de informação possível para que a gente possa esclarecer, para que a gente possa orientar os nossos pacientes a quais profissionais procurarem, como que funciona, o que é, o que vem ser, para que ele serve. Então, eu acredito que esse PharmaCast é um dos PharmaCasts mais importantes que a gente traz junto com os outros também, para que a gente consiga levar o máximo de informação possível para esclarecer todas essas dúvidas devido aos acontecimentos. Antes da gente conversar, eu vou pedir para os acadêmicos se apresentarem para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo. Boa noite, eu sou a Isadora. Boa noite, eu sou o João. Boa noite, eu sou a Fernanda. Então, introduzindo um pouquinho do nosso assunto, o peeling de fenol é um procedimento super avançado e bem procurado do momento. Ele traz resultados super imediatos, o pessoal busca bastante por causa das rugas, das acnes, das manchas, né? Do sol também. É importante ressaltar também que deve ser feito por um profissional muito bem qualificado por mexer com ácido muito forte, né? O ácido fenólico. Ele promove também o colágeno, que é super importante e o pessoal busca bastante para promover aquele lifting facial, né? Hoje em dia está muito em alta o boom de colágeno que a gente fala, né? Então, os nossos pacientes... Eu sou suspeita em falar porque como eu sou da área da estética também, né? Então, a maioria dos pacientes hoje, eles buscam esse banco de colágeno. E o peeling de fenol, ele é uma das poucas, se não uma das únicas opções eficazes. E quando a gente fala em resultados imediatos, a gente diz que é resultado em sessão única, no caso, né? Porque não que ele é imediato do dia para a noite. Existe todo um procedimento, uma preparação, uma aplicação, um pós, um acompanhamento, que às vezes dura até um ano, no caso, que até o pessoal vai estar comentando sobre isso, mas que em apenas uma sessão a gente tem um resultado muito significativo. E é para isso que a Fernanda falou mesmo, para retração de pele, então para trazer o lifting. Hoje em dia a gente sabe que os nossos pacientes, eles buscam não envelhecer, tentar demorar o máximo possível para não envelhecer, e essa é uma das maneiras que a gente tem, uma das opções que a gente tem de tratamento para prevenir o envelhecimento. Esse é um composto químico que ele tem propriedades regenerantes, né? Exatamente. E cauterizantes. Então, ele vai regenerar nossa pele, melhorar a textura dela, né? Exato. Produzir células novas, que é o que a gente precisa, que conforme a gente vai envelhecendo, tudo vai parando, tudo vai morrendo. Então, a gente precisa estar ativando essas células para que elas acordem e se multipliquem novamente. Eu acho importante a gente ressaltar também que existem 4 tipos, né, de peelings, que são os peelings superficiais, os muito superficiais, os médios e os profundos. O profundo é o de fenol, que é o que a gente vai explicar hoje, mas eu também vou falar um pouquinho sobre os outros. Os peelings superficiais e o muito superficiais são aqueles que você pode fazer em qualquer clínica estética, que pode se equivaler como se fosse uma limpeza de pele e tal. E os médios, eles são mais intensos e também têm mais riscos, mas não tanto quanto os profundos, né? Que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje. O peeling de fenol hoje, ele é tão procurado geralmente porque as pessoas querem ter o lifting, né? Facial, para ficar mais jovens, tratar rugas, tratar acne, melasma, enfim. Cicatrizes, no caso, né? Também. E quando a Isa falou em profundidade, isso remete a quanto mais profundo, mais camadas ele avança. Sim. Então, isso é uma coisa que a gente tenta esclarecer muito para o nosso paciente, em que quanto mais profundo o peeling é, então, muito superficial, médio e profundo, isso significa que cada vez mais esse agente, essa substância química com características ácidas, ou seja, corrosivas, ele está penetrando na minha pele e está degradando tudo que ele veio pela frente. Então, quanto mais profundo, mais risco ele me traz, porque mais forte ele é e maior vai ser a lesão. Uhum.
Eu quero falar também um pouquinho, só para a gente não se confundir, que existem 2 tipos de peeling de fenol, para não se confundir, que é o fenol 88% e o fenol modificado, que hoje o que a gente está apresentando é o fenol modificado. Ambos têm que ser feitos em centro cirúrgico, com dermatologistas ou cirurgiões plásticos. E o peeling de fenol modificado foi criado décadas atrás por 2 dermatologistas, que é o Baker e o Gordon, e eles descobriram isso através de uma junção de um sabão, que eu não vou lembrar o nome, e de um ácido e um óleo de Croton. E a partir disso, eles descobriram que teve mais permeabilidade na pele, permitindo hoje esse boom da estética que todas as mulheres mais velhas amam fazer esse procedimento. Exato. E ainda vale ressaltar que existe mais um tipo de peeling de fenol que a gente chama de peeling de fenol atenuado. Então, dentre essa classificação dos peelings de fenol, a gente sabe que existem alguns profissionais que são habilitados e que podem trabalhar com essa substância. Então, o peeling de fenol modificado ou o 88%, ele só pode ser realizado por profissionais médicos, dermatologistas ou cirurgiões plásticos. Já o atenuado é como se fosse um peeling de fenol de baixa concentração. Então, eu torno esse ácido ele menos agressivo, um pouco mais fraco, e isso faz com que outros profissionais que possam atuar na estética, desde farmacêuticos, biomédicos, enfermeiros, entre outros profissionais que tenham uma especialidade nessa área e que também se habilitem e estejam capacitados a trabalhar com essa substância. Justamente por isso, né, que esse peeling ele é um processo tão complicado, ele é um processo invasivo. Tem que ser feito por um profissional adequado, tem que ser feito, né, tudo na regra, no conforme, tem que ter exatamente na risca. Seguir o protocolo, Seguir né? o protocolo correto. Exato. Com exames também, né? Com exames. Também tem que, no antes tem que ter um cuidado e pós tem que ter mais um cuidado melhor ainda, porque o fenol ele é tóxico, né? O fenol é muito tóxico e pode trazer consequências tanto para o rim, para o fígado, para o coração, vários órgãos. Exato. Então... Quando, para as pessoas que estão assistindo, se tem alguma interessada, quando você for procurar um médico para realizar esse procedimento, ele vai solicitar que você faça exames cardiológicos, hepáticos e renais. E se algum desses der alterado, você não vai poder estar realizando, porque por ele ser tóxico e penetrar a corrente sanguínea, pode levar a óbito, né? Então, não vai poder estar sendo realizado, caso não... Que é o que provavelmente aconteceu com a fatalidade nos últimos dias, né? Sim. Então, a gente não sabe exatamente o que aconteceu com aquele paciente, porém, existem alguns relatos em que antes da aplicação do peeling de fenol foi feito algumas lesões na pele. Então, o peeling de fenol, por ele ter essa característica tóxica e ele intoxicar vários órgãos, ele tem que ser aplicado numa pele íntegra. Por quê? Como ele vai penetrando e vai desmanchando essa pele, eu não posso estar com uma lesão nessa pele, ou seja, eu não posso pegar essa substância e colocar ela dentro da corrente sanguínea. Por mais que ela vai penetrando e desmanchando as camadas da pele, eu sei que nessas camadas eu não apresento, não tenho a presença de vasos nem capilares calibrosos, em que vão absorver essa substância e distribuir de uma forma sistêmica. Então, por isso que é muito importante para as pessoas que forem realizar esse procedimento, ou até mesmo buscarem o profissional, de ter esse cuidado, em que a pele ela não pode estar aberta, ou seja, ela não pode estar exposta, ela tem que estar totalmente íntegra, totalmente fechada. E nesse mesmo caso, né, não foi como prioridade o esteticista, né? Foi feito com um esteticista, nem era esteticista, na verdade, né? Não tão qualificado. Isso, ele não tinha habilidade, que é isso que é uma das coisas que eu acho que a gente também tem que levar através do Pharmacast, que é sempre orientar os nossos pacientes a buscar profissionais que estejam qualificados. Então, para qualquer procedimento, seja ele estético ou não, até mesmo para que a gente busque uma orientação, muitas vezes, para um uso de um medicamento ou qualquer um tratamento, uma orientação, que a gente busque profissionais que estejam habilitados, que estejam constantemente se atualizando e que possam trazer o melhor para o paciente. Então, acho importante a gente ressaltar também que não são todos os tipos de pele que podem estar fazendo o peeling de fenol.
pessoas de pele mais escura não podem realizar esse procedimento porque o fenol ele é melanotóxico. Isso significa que ele é tóxico para as células de melanina, né? Então, o seu rosto vai ficar branco e daí aqui onde vai acabar a aplicação vai ficar de um tom diferente para sempre. O seu colo, o seu corpo vai ficar de uma cor totalmente diferente do seu rosto. E também é só indicado para pessoas que têm muita cicatriz de acne e, claro, muitas rugas também de expressão. E se você não tem rugas no rosto inteiro, também tem profissionais que fazem em áreas localizadas, que seriam aqui na boca, ao redor dos olhos, e até um procedimento menos invasivo, né? Áreas pontuais que a Isso, gente fala, né? Focando no principal objetivo daquele paciente. Então, às vezes, não submeter o paciente àquela aplicação global que a gente fala, mas direcionar o tratamento, ou seja, personalizar, entender do que o meu paciente precisa, qual é a queixa dele, para que eu, através dos meus protocolos, eu possa solucionar ou levar o máximo possível de resultado para ele, né? E quais são os cuidados? Vocês sabem me dizer o que um paciente pós-procedimento? Então, a gente já falou que para o paciente ele poder fazer o peeling de fenol, então, além dele procurar um profissional qualificado, ele apresentar vários exames cardiológicos, no caso, outros exames cardíacos, fazer uma bateria de exames. Quais são os cuidados após a aplicação? O que ele tem que fazer? Qual é a manutenção que ele tem que ter para que a gente até possa levar isso como uma forma de informação para quem tem tanto interesse de fazer. Porque a gente sabe que esse procedimento ele gera um pós, e esse pós ele não é bonito, ele não é agradável, ele não é confortável, no caso, porém ele não impossibilita a gente de nos ausentar das nossas funções. Ou seja, se hoje eu fizer um peeling de fenol, eu posso continuar vindo aqui dar aula para vocês e tudo mais, porém eu não vou estar na minha melhor forma, não vou estar no meu melhor aspecto. Então, quais são os cuidados que o meu paciente tem que ter pós-aplicação? Sim, o João ainda comentou antes, né, que é uma das fases mais importantes que você tem que cuidar, né, com o seu rosto, né? Principalmente com protetor solar, hidratante e acompanhamento médico, né, que o médico vai receitar os melhores produtos para o seu pós-peeling. Isso. E a gente vê na internet aquelas pessoas que fazem o peeling e ficam com aquela máscara, com aquele... Parece como se fosse aquela máscara daquele personagem de terror, nem sei, não lembro o nome, acho que o Jason. O que é aquela máscara? Vocês sabem me dizer o que é aquilo? Faz parte do pós, do tratamento? É uma reação? O que acontece? Ela é colocada pelo médico após finalizar o procedimento. Eu acho que seria mais como uma forma de proteção, porque a pele fica muito agredida, né, após a aplicação do fenol. E daí dá aquela sensação de filme de terror, porque ela é vermelha, não poderia nem ser um pouquinho mais da cor da sua pele, para não ficar tão aparente assim, né? Então, mas a partir do 4º ou 5º dia ela começa a cair. E eu não sei se isso é bom ou se fica com uma aparência mais terrível ainda, porque daí começa a descolar um lado e o outro não. E depois que ela sai, o rosto ainda fica bem sensível, bem avermelhado por bastante tempo. Por isso que é importante ressaltar que o médico deve fazer esse acompanhamento por meses, se não por um ano, porque é uma coisa bem agressiva. Os resultados são ótimos, porém existe um preço a se pagar, Sim. Né? Então tem todo esse cuidado, esse acompanhamento que a gente tem que ter, porque realmente nada adianta da gente passar por um procedimento que pode vir a colocar a gente em risco, de ser desconfortável, porque como vocês falaram, ele tem que ser feito em centro cirúrgico sob sedação. Por quê? Porque a dor que ele causa é intensa. Então, uma pessoa sob condição normal, não sedada, não suporta fazer esse procedimento. E essa máscara, assim como a Isadora falou, nada mais é do que uma pomada de proteção mesmo. Então, o que acontece? O peeling é como se ele queimasse a minha pele. Então, eu preciso proteger. É como se eu formasse uma bolha. Quando a gente queima com água ou com alguma coisa quente, então a gente forma aquela bolha e aquele líquido, aquilo ali serve para proteger, para o meu tecido regenerar. Então, essa máscara nada mais é do que uma proteção para que eu consiga fazer todo esse processo de regeneração do meu tecido, como a Fernanda falou, que uma das principais funções do fenol é estimular essa regeneração, Colágeno, né? De produzir colágeno, mas de uma forma protegida. Então, eu tirei toda essa proteção da minha pele, então eu preciso gerar uma proteção para que daí a minha pele se recupere, para que eu consiga não lesionar algo que ainda não está nem formado. Então, por isso que tem essa máscara. E como a Isadora falou, ela vai descolando e a gente não pode arrancar.
Então, eu não sei se é pior logo pós-procedimento, que a gente está com a máscara inchado, ou se é quando ela começa a descolar, que ela não está nem descolada, nem pendurada, ou seja, ela está nessa situação. Mas é muito importante todas essas orientações. E nada mais óbvio do que um profissional qualificado, capacitado, para estar passando todas essas informações. Eu vi até um dermatologista, esse que eu citei anteriormente, falar que o pós é tipo o inferno e depois que ele passa, você chega no céu. Porque ele vai te rejuvenescer, enfim, 10, 15 anos, até mais, né? Dependendo do estado que era a sua pele antes. Mas você vai passar por uma humilhação indescritível, né? Exato. Mas pelo menos o resultado depois vai ser muito gratificante. A gente fala na estética que tem procedimentos que a gente precisa ficar primeiro feia para depois ficar bonita. A maioria, Exato, né? A maioria, exato. Então, são poucos os procedimentos que a gente passa em que parece que a gente não fica feio primeiro, fica pior do que a gente estava, para depois a gente conseguir ficar mais bonita, que é o que todo mundo busca, no caso, hoje em dia. Como qualquer coisa, tudo tem seus benefícios e tem seus malefícios. Os benefícios a gente acabou de falar, e agora a gente vai falar um pouco sobre os malefícios também. Eu pesquisei um pouco em jornais e em relatos de outros dermatologistas e eu vi 2 casos que me chamaram bastante atenção, que na França, se eu não me engano, acho que foram 10 pessoas que tiveram insuficiência renal aguda após a aplicação incorreta do peeling de fenol por um profissional só. E também um jornal israelense, que não só lá, mas no mundo inteiro, foi detectado que as pessoas que realizam o peeling de fenol têm mais risco de ter alterações cardíacas, que seriam arritmias e tudo mais, né? O desenvolvimento. Então, ele é um procedimento muito arriscado, se não feito corretamente. Então é isso, gente. Finalizando o nosso podcast hoje, acho importante a gente, então, deixar como tópicos prioridade um profissional qualificado, exames antes de fazer o procedimento e cuidado com o pós, né? Exatamente. Ver se é necessário ou não, né? Sim. Esperamos que todos tenham gostado do nosso assunto. Agradecemos principalmente a Prof. Tati pela presença e a FAG também pela estrutura.